a gente conhece nosso corpo, né? Eu comecei a sentir coisas estranhas no meu corpo de novo. Alergias, manchas. Você nem imaginava que pudesse ser HIV. Passam e sentem prazer com isso. Eu não sei explicar o que é. É difícil falar, né? Não gosto nem de lembrar. Fica calmo, fica calmo. Você está conversando com um amigo. Imagina essa situação, você se apaixona por uma pessoa, namora com ela já há muitos anos e aí você descobre que tá com vírus HIV. E que foi ela que te passou esse vírus. O que você faz? Christian, quantos anos você tem? Fiz 35 anos, dia 13 de agosto. E você vive com HIV há quanto tempo? Vai fazer 8 anos. 8 anos. Como que você descobriu? Foi doando sangue. Quando aconteceu o incêndio da Boate Kiss, Sei. eles estavam pedindo pra doar sangue, né? Aí eu fui com uma amiga minha e foi nesse momento que eu descobri. Aí me ligaram do Hemocentro pedindo pra mim fazer uma nova coleta que tinha dado algo inconclusivo. E naquele momento eu me assustei, mas eu nunca imaginei o que poderia ser, né? E depois de um mês de muita espera, aconteceu o que aconteceu. Eu tive o resultado. Você nem imaginava que pudesse ser HIV? Não. Nessa época O você resultado. namorava? Sim, eu tava dos 18 anos aos meus 24 anos, eu tive um único relacionamento. E por volta de 2011, eu comecei a desconfiar dele e pedi exames. Não sei porque eu pedi esses exames. E a gente fez. É difícil falar nessa época, não gosto nem de lembrar. Fica calmo, fica calmo. Você está conversando com um amigo. E foi uma amiga dele, que era enfermeira, que fez pra gente. A gente foi até o local de trabalho dela, ela coletou o sangue e fez. E isso foi em 2011, tá? 2010, 2011, não lembro exatamente. Aí passou uma semana, ela veio com o meu resultado como negativo. E aquilo me deu um alívio muito grande. Só que o dele não. Aí eu pedi pra ela, e o exame dele? E aí, não deu nada também, nem te preocupa. Ela assim, só que não me mostrou, eu fiquei tão aliviado com que tinha dado negativo que eu não fiquei insistindo, sabe? Eu acreditei na palavra dela porque eu já conhecia, eu já tava com ele há 6 anos, então... Mas hoje você acha que ela, por ser amiga dele, mentiu pra você? Acredito que sim, e ele sempre negou, mas como eu disse, a gente não sabe das coisas. Eu encontrei remédios e tal, ele era uma pessoa sempre que eu dava com muitos remédios, assim, e eu foi a partir disso, na verdade, que eu comecei a desconfiar, porque naquela época, assim, só se falava muito, quando era relacionado ao HIV, nesse coquetel, no número de remédios que uma pessoa tomava. Então isso que ficou na minha cabeça mais, assim, e foi a partir disso também que eu comecei a assim, desconfiar dele, né? E fora as coisas de internet, assim, de celular, que ele ficava muito... Enfim, desconfiava de traição também. Então, só pra eu entender, ele foi seu primeiro namorado, era o único homem com quem você tinha tido um relacionamento, e foi ele que te transmitiu o vírus do HIV. Sim. Você confiou plenamente nele, vocês mantinham relações sexuais sem preservativo. Sim, sempre. Você contou pra sua família quando você recebeu o diagnóstico?
no mesmo dia, meu irmão tava comigo, ele já soube, e na mesma hora eu liguei pra minha mãe. E daí começou eu não sei explicar, é um sentimento de vazio, só isso, sei. Eu saí caminhando do Hemocentro, assim, muito... Não sei explicar. Comigo foi uma ausência de sentimento. Eu não conseguia pensar em nada, a não ser dizer pra mãe e não saber o que fazer mais. Aí eu voltei pra casa. Olha, foi bem triste, assim, quando eu cheguei em casa, porque ela tinha sumido, ela saiu por algumas horas, também eu acho, pra absorver isso. E eu fiquei nessa angústia esperando ela chegar em casa. Nisso já chegaram meus outros irmãos, me abraçaram e eu não tinha reação, eu tava mudo, eu não conseguia abraçar eles de volta, eu não conseguia falar nada. E aí a mãe só chorou muito, ela não falou assim, não tinha, agora foi feito, mais ou menos isso, agora aconteceu e vamos ver nos próximos dias do que vai acontecer, porque até em primeiro momento eu era o único da família, assim. Meus pais, eles acabaram que começaram a entender e mudar esses aspectos, assim como eu tive que aprender muita coisa, eles também acabaram aprendendo, então eu tenho que até ser grato em algum sentido, de eles amadurecerem, sabe, nessas coisas. Uhum. Mas e a partir daí? A partir daí eu fiquei 6 meses praticamente no quarto, só trancado, e aí eu comecei a tentar entender que de tanto que os médicos repetiam e falavam pra mim que a partir do momento que eu começasse a fazer o tratamento e ficasse indetectável, eu ia controlar o vírus e poderia seguir uma vida normal, não ia ficar doente, as doenças oportunistas meu corpo não ia ficar fraco e as chances de ficar doente eram quase nulas, assim, que eu ia ter uma vida como uma pessoa que não faça, assim, não tem HIV. E eu comecei a me permitir a sair, a trabalhar de novo, aí eu consegui um emprego numa cafeteria, eu voltei às aulas de dança, que eu era bailarino, me inscrevi no Enem, aí fui fazer uma faculdade, passei, por incrível que pareça. E aí as coisas começaram a se desenvolver de novo, mas muito forçado, sabe? Sempre assim, eu ficava com aquela ideia assim, o que adianta fazer tudo isso, eu vou morrer? O que adianta fazer tudo isso, eu vou morrer? Era só isso que ficava na minha cabeça. E não me relacionei com ninguém, eu me sentia eu não sei que outro termo usar, eu me sentia uma aranha venenosa traindo uma presa, sabe? Eu tinha muito medo de transmitir mesmo usando camisinha, mesmo sendo indetectável, de romper, sabe? Era tudo muito novo, então eu não conseguia. Não, eu te entendo perfeitamente, porque tem uma propaganda que a gente, que tem mais ou menos a mesma idade, a gente cresceu nos anos 90, que era de AIDS, e era justamente uma mulher e um homem, e aí eles retratavam a pessoa com HIV como se fosse um bicho peçonhento. Você já viu essa propaganda? Ah, agora tu me falou isso, eu me lembrei de um escorpião. Exatamente. Então foi exatamente essa imagem que veio na minha cabeça quando você falou, olha as coisas que a gente cresceu vendo, Christian. Então foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu me senti um escorpião venenoso lá com a pessoa. Que horror. E então foi 4 anos e meio, assim, e foram duas experiências que eu tive, eu não consegui. E dali eu digo, eu não vou tentar mais. Vou deixar fluir naturalmente, não vou forçar. E realmente fiquei sozinho.
Aí aconteceu que eu tava bem, a pneumonia eu tinha melhorado, a carga viral zerada, ciente de que eu poderia ter relações com outras pessoas que eu não ia prejudicar, mas eu tinha que me acostumar a isso. Mas ainda assim eu resolvi desistir da dança, porque eu tinha esse medo, não tem como explicar. Eu teve um episódio que eu me machuquei, que eu sangrei e vieram me ajudar e eu fiquei com muito medo, então eu não queria ser essa bomba, sabe, que pudesse machucar as pessoas a qualquer momento. Aí eu me formei e por causa de tudo isso, e a minha própria irmã começou a espalhar também para as amigas dela sobre minha sorologia. A sua irmã? E aí, Que desgraça. Quantos anos ela tem? ela tinha, agora ela tem 45. Ela é mais velha que você. Por que que ela começou a fazer isso? Não sei, eu perguntei pra ela, ela disse que era difícil pra ela precisava ter pra quem contar também, uma coisa assim, mais ou menos. Uhum. Tá, ter pra E quem contar da sua vida, enfim. Vocês se dão bem? Não. Não, claro, né? E aí? E isso começou a me perseguir, e aí a mãe começou com medo, o que os outros vão falar, o que eu vou dizer, o que não sei o quê. E isso começou a virar uma coisa muito forte, eu digo assim, meu Deus, gente, então eu vou embora. Aí eu me formei, me programei e me mudei para outra cidade e para começar do zero, para me livrar desse peso de ser um fardo. Eu perdi contato com todos, eu perdi contato com primos, perdi contato não, eu não falo mais, né, com eles, com tios, só com meu irmão, a minha família, no caso mesmo, assim, meu núcleo familiar, pai, mãe e irmãos, eu continuava conversando por telefone, mas eu já tô há 3 anos fora. A gente diz que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E eu já vinha nesse processo de querer me entregar, porque eu comecei a sentir vontade de fazer sexo, de ter contato de novo com uma pessoa. Eu tava sentindo essa necessidade, tava voltando, assim, sabe, esse desejo. Aí eu conheci ele num aplicativo e a gente saiu. Só que eu não tava procurando um relacionamento, eu tava procurando sexo, querendo apenas me permitir. E aconteceu que a gente saiu, bebeu e tal, e ele veio pra minha casa e a gente transou. E na hora eu não pensei em nada. E transamos sem camisinha. Pra deixar claro, vocês transaram sem camisinha, aí nessa época você já estava indetectável, ou seja, você não transmite o vírus. Explica isso aí. Não, sim. Aí os médicos sempre falavam assim, Christian, mesmo que tu não transmite, existem outras doenças que você pode pegar. Então isso pode trazer complicações para ti, né? Tem uma série de doenças, sífilis, gonorreia, HIV e tal. Mas eu não pensei isso na hora, eu queria me entregar, eu queria transar, e foi muito bom. Aconteceu que a gente continuou se vendo, e continuamos se vendo. No outro dia, 3º dia, 4º dia, e eu assim, putz, e agora? Aí eu acho que na 3ª semana que a gente ficou nessa, de se ver todos os dias, ele já começa a dizer que estava sentindo algo por mim, estava se apaixonando. E eu também senti a mesma coisa. Mas e aí, você contou pra ele? Não, eu sugeri que a gente fizesse exames e depois de uns 6 meses de namoro,
eu comecei a notar, como a gente convive com isso, que a gente passou pelos sintomas, pelos efeitos colaterais, a gente entende, né? Eu tô 7 anos com isso, então a gente acaba percebendo muitas coisas, entendendo. Eu comecei a notar nele algumas coisas que eram exatamente o que eu tinha passado. Ele tinha umas manchas vermelhas no corpo, começaram a aparecer, né? Suores noturnos, que ele se queixava, ai, como eu tô suando, aí eu ficava... Isso tudo começou a me dar um clique. E eu, nossa... Aí eu pensei, bom, ele deve ter, não sabe. E se eu falar pra ele sobre mim agora, ele vai dizer que eu transmiti. Então eu vou ter que passar por todo esse processo de levar ele junto na minha médica. Tipo, sabe, um medo. Eu fiquei assim, nossa, o que vai ser isso? Onde eu me meti, sabe? E aí foi que eu... Passou mais alguns meses, eu digo, vamos fazer o exame. E aí eu senti que ele começou a fugir desses exames. Aí eu comecei a ser insistente. Ele sempre dava um jeito de fugir. E aí daí começou a minha desconfiança ficar forte, assim. A gente conhece nosso corpo, né? Eu comecei a sentir coisas estranhas no meu corpo de novo. Alergias, manchas, uma infecção na urina. Aí eu assim, bom, tem coisa errada. Vou ter que falar com a minha médica e vou ter que falar com ele. Fiz. Aí falei pra ele. Aí ele, Christian, por que tu não me contou antes? Claro que eu não tenho nada... Eu não tenho preconceitos, eu vou te amar igual, não te preocupa. E eu achei muito... Eu nunca fui acostumado a ser tão acolhido. E ele me acolheu muito, 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 muito. Mas aí você foi ao médico e você descobriu o quê? Ele tinha HIV e não se tratava. Então quer dizer que ele estava me reinfectando. Ele estava te reinfectando. Ele sabia que tinha HIV e ele tinha HIV antes de te conhecer. Sim. Ele tinha HIV desde 2013. Sabia, não fazia o tratamento e transmitia propositalmente. Propositalmente. Então ele era... como chama aquela pessoa que tem um nome? Carimbador. Carimbador, ele era um carimbador. Sim. Meu Deus, você tava namorando um carimbador. É difícil, é muito difícil explicar e entender isso, porque ele não parecia, ele sabia mentir muito, ele sabia... eu não sei... Eu não sei explicar. Ele me disse assim, Christian, por favor, eu te amo, não me deixa. Tu tem que entender que eu vim de uma família que não me instruiu. Eu não sei nada sobre isso. Eu comecei a aprender contigo. Me ajuda. E eu não te traio, eu não te traio. Eu só cometi essa gafe, eu era pra ter te dito antes. É que eu tinha muito medo de tu me deixar. Aí eu fiquei muito confuso, porque mais ou menos era o medo que eu tinha quando eu conheci ele. Mas depois não fazia mais sentido o que ele tava me falando, sabe? Mas ainda assim eu fiquei um tempo com ele. Fomos no médico juntos, ele começou a aderir ao tratamento. Então, aí chegou até que eu descobri que eu tava com sífilis. Aí não tinha como ele me dizer que ele não me traía. Aí eu descobri que, além de ele ter mentido que fazia o tratamento, ele me traía. E eram com outras pessoas, porque eu encontrei vídeos dele na internet.
Fazendo o quê? Vídeos transando com outras pessoas. Na internet? No Twitter. Uhum. E ele tava transando com camisinha ou sem camisinha? Todos os vídeos sem camisinha. Uhum. E aí nesse momento eu comecei a despertar para além de mim, porque antes eu estava pensando só em mim. Eu não transmitir, eu não pegar, como se eu tivesse num relacionamento monogâmico, vamos dizer assim. E eu comecei a ver o histórico desde quando a gente se conheceu, que a gente estava 1 ano e 8 meses junto. Eu comecei a descobrir tudo no final, e tinha vídeos de antes de ele me conhecer. Aí que me veio essa coisa do carimbador que a gente comentou, entendeu? Eu comecei assim: Christian, põe na tua cabeça que ele é uma pessoa má, que ele faz isso propositalmente. Ele não é aquele amor que tu achou que era de pessoa. Ele é uma pessoa que faz isso porque sente prazer em fazer isso. Prazer. E você não pensou em procurar a polícia? Quando tudo isso aconteceu, a gente já estava no meio da pandemia e teve um pouco de dificuldade para mim ter acesso assim à polícia. Eu consegui eles me passaram um contato e eu meio que falei com eles fiz o boletim de ocorrência, falei com eles por WhatsApp, por chamada. E eles falaram que iam investigar, mas nunca aconteceu nada, porque eu senti assim. Lembra que no início eu falei que às vezes as pessoas não precisam falar nada, que tu vê não deram importância. É um gay que, aí, sabe, doente aí quer fazer coisa, mas não era essa questão. Ele nem me ouviu, pra dizer a verdade. Ele não estava entendendo que tinha uma pessoa que não é o único, porque isso começou a me abrir leques, assim, né? Porque a página, o Twitter, se tu entrar ali, eu vi coisas assim que é assustador. Eles sentem prazer em fazer isso, transmitir propositalmente, de atrair homens casados, porque tem uns que tem fetiche, por exemplo. A mulher do fulano saiu, foi deixar a filha na escola e nesse momento ele transou comigo. E essas pessoas sabem que passam e sentem prazer com isso. Eu não sei explicar o que é. E eu expliquei isso na delegacia, e dizendo assim: nossa, a gente já tá numa pandemia e tem gente fazendo isso e vocês estão agindo naturalmente. Tem gente morrendo com isso. Tem mães em casa, tem mulheres, homens descobrindo que estão pegando doenças, né? E vai ficar por isso mesmo. E não fizeram nada. E muitas mulheres contraem exatamente desse jeito, do parceiro. Inclusive foi o mesmo jeito que você contraiu, porque você teve 2 relacionamentos apenas, e nos 2 relacionamentos os caras eram soropositivos que não se cuidavam. Sim, e ficou por isso mesmo. Eu perdi 12 quilos, assim, no meio da história toda. Fiquei 1 ano e 6 meses me recuperando. Aí eu fiquei com sequelas no corpo, porque foi muitas doenças ao mesmo tempo. Esse homem tinha muitas doenças, porque ele transava com todo mundo sem camisinha, então ele tinha várias doenças. Sim, pena que eu descobri isso muito tarde também, até porque cada corpo reage de uma maneira. Ele não apresentava. E a sua vida agora, Christian, como é que tá? Eu tô começando do zero outra vez. Eu sou sim gay. Eu tenho sim HIV. Isso não me define. Virei tatuador. E vou me
permitir de novo quantas vezes forem necessárias, porque eu acredito que a gente é livre para fazer o que a gente quer, né? Desde que a gente tenha consciência de que não pode, que nossos atos não interfiram na vida das outras pessoas. Então, a partir do momento que eu tô consciente que eu faço tratamento, que eu me importo com os sentimentos das pessoas, eu vou me permitir quantas vezes forem necessárias. Eu não vou voltar a ter os medos que eu tinha no passado. Você entendeu que você não é sujo, que você não é uma bomba como você pensava no passado? Sim, mas foram longos anos de exercícios, assim, diários, te juro. É desgastante, assim. Você tá transando, Cristian? Não. Você só transou com esses dois caras a vida inteira? Não, mas não. Eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade. Eu não gosto de sexo casual. A lição que eu tive com tudo isso é de falar sempre tudo, sempre. Eu não vou mais deixar que o medo me motive a esconder quem eu sou.